Estamos apresentando Corpo e Alma. Na aula de hoje vamos ver mente aberta e mente fechada. Aqui no quadro nós temos uma pessoa que tem uma direção a seguir. Vamos entender que essa pessoa seja nós mesmos. Nós estamos então nessa linha que chamamos vida, que em todos os vídeos nós estamos focando nesse objetivo, porque quando nós colocamos um caminho, nós temos lá na frente um objetivo, uma meta a ser cumprida. E a gente já viu qual é a nossa meta. Então vamos ver um pouquinho mais do trabalhar nessa vida, dessa ação que temos que fazer para conquistar essa meta, esse objetivo que foi traçado lá atrás, que foi planejado, que é a nossa missão. Nós precisamos ir em busca de algo, e esse algo não está aqui nesse mundo de ilusão. Já vamos ver como pensa uma pessoa que está vivendo no mundo de ilusão, e o que é essa ilusão que chamamos. Quando ela está com a mente fechada, ela só pensa no que é material. Então, tudo que é espiritual fugiu dela. Ela não tem abertura para entender o que tem além desse mundo matéria. Esse é o mal que essa pessoa carrega em si, na sua vida. Então ela se desenvolve nesse mundo material. Ela corre em busca de evolução secular. Ela conquista a evolução secular. Mas o que é espiritual está fechado para ela, porque ela não consegue ver além de si. Ela olha para si e vê somente esse corpo material. Ela só vê essas partículas estudadas pela física convencional e não consegue ver o espiritual, aquilo que está além. Ela não consegue ver a divindade. Então, nesse caminhar dela, ela vai vendo isso, o material, que vê madeira, fibras, ela vê moléculas, ela vê átomos, mas ela não consegue ver depois dessas partículas, o que está do outro lado. Ela chega até a periferia da realidade, mas ela não atravessa. Então ela vive no mundo de realidade física e não consegue enxergar a realidade espiritual, aquilo que está além dessas partículas aqui, nas dimensões inferiores. Existe algo além disso. Então essa mente fechada só consegue ver isso. Mas quando a pessoa tem uma mente aberta, ela amplia os seus conhecimentos. Então ela vai enxergar que existem essas ondas que vêm do mundo superior. Jesus já disse que tendo olhos não vê, tendo ouvidos não ouve. Ou seja, não percebem, mesmo tendo a possibilidade de usar os seus sentidos para isso. Os nossos sentidos muitas vezes nos enganam. Por isso é preciso você elevar o seu nível ao nível da razão, esquecer suas crenças anteriores, esquecer tudo aquilo que você acredita e ver o mundo de outra forma. Gerar em si um mundo de uma dúvida para você buscar respostas com evidências palpáveis para você ver o mundo que você está de outra forma. Essas energias que vêm do mundo superior, elas estão criando e recriando esse universo a todo instante. Todas as coisas estão em movimento. Todas as coisas estão se findando, que é a lei da termodinâmica, a segunda lei, e estão se recriando. Mas se ficarmos focados apenas na segunda lei da termodinâmica, nós vamos entender que tudo vai se acabar. Sim, esse mundo de ilusão, tudo vai se acabar. Mas quando nós estamos falando de um mundo superior, que está emanando energias para nós, nós vamos entender que tudo está recriando e recriando a todo momento.
São átomos que estão sendo recriados e estão chegando até nós. São informações quânticas, são aquilo que faz nós movermos ao objetivo da nossa meta. Ir ao encontro desse lugar. Mas tem muita gente que está indo de encontro. Ele está na contramão. Então, quando nós nascemos, nós temos a mente aberta, só que ela está vazia. Está ali uma inocência. Nós já vimos que o Jardim do Éden é a fase da inocência, é a fase quando nascemos. Então, essa mente aberta, ela traz para nós a humildade. É o que nós precisamos ter no caminhar de nossa vida. Jesus já disse que nós temos que renascer, nascer de novo, como uma criança. E é isso, nós temos que trabalhar a nossa vida e renascer, ir àquele ponto zero que nós estávamos quando nós nascemos, de mente aberta. Só que, no decorrer da nossa vida, nós vamos aprendendo coisas, nós vamos pegando informações que estão nesta vastidão que o Criador criou para nós alcançarmos. Se nós ficarmos somente com a mente fechada no materialismo, nós vamos ficar presos numa gaiola. Mas se você busca informações, crescimento, você vai fazer isso aqui, vai pegar as informações que estão por aí. Então, a mente aberta, quando ela saiu dessa gaiola, ela começou então a buscar informações. Nós precisamos manter essa mente aberta, mas agora cheia de informações, e carregar conosco a humildade de antes. Se a pessoa não faz isso, não faz esse tratamento, ela vai evoluir para o ego. E o ego é isso aqui. A evolução do ego é isso que está aqui nesse gráfico. A pessoa tem a mente aberta, mas ela não busca colocar informações nessa mente. A partir do momento que ela foi expulsa do seu jardim do Éden, ela tem agora que colocar informações na sua mente, porque vai chegando para ela dúvidas que ela vai alimentando e colocando as informações ali. Só que, se ela não se questiona, ela vai colocar informações que outras pessoas produziram e infiltraram na mente dela. E a pessoa que fica na indiferença, ela vai dar oportunidade, então, porque ela está na ignorância, ela não buscou informações, ela ficou parada no tempo, na sua zona de conforto, ela vai passar da fase da ignorância para a fase da inveja. Porque ela saiu do Jardim do Éden e ela vê outros conquistando bens. Ela vai estar regida por isso aqui, ó, o material. E ela vai ver outras pessoas que possuem, então ela também vai querer. Então é aquele tripé lá do ter, ser e poder, que vai estar reinando na vida dela. Então, ela passando a ter inveja, ela vai desenvolver ódio. Porque ela não vai conseguir ter o que a outra pessoa tem. Quando ela desenvolve o ódio, ela vai desenvolver a próxima fase do ego, vai desenvolver a raiva. Então, de uma pessoa de mente aberta, vazia, que é uma criança que nasceu, e aí no decorrer da vida dela, ela vai evoluindo para buscar informações e não busca boas informações, ela vai chegar até a pessoa da raiva. A partir desse ponto, aí ela começa a ser uma pessoa doente, psicossomáticas e também física, porque ela começa do nada e ela vai enchendo a sua vida de coisas banais. Então esse aqui é o caminho da ilusão.
a evolução do ego. Ignorância, inveja, ódio, raiva. E aí vem a pessoa doente. Aquela pessoa que precisa de um tratamento. Seja ele tratamento médico, físico ou espiritual. A pessoa que consegue trabalhar isso aqui, ela vai fazer um redirecionamento nas suas energias quânticas. E é preciso fazer isso. É preciso romper as suas limitações. Que limitação é que está fazendo com que essa pessoa vá caindo de níveis, vai evoluindo? Isso aqui é a involução. Existem limitações nesse caminhar dela. Ela tem que descobrir que são essas limitações. Essas ações, esses pensamentos, essas palavras que ela está usando no dia a dia, que está levando ela a ter essa queda, porque isso aqui é a queda. Aqui em cima nós temos um outro gráfico que mostra o caminho da evolução. Então aqui nessa linha nós temos a linha da queda, que é isso aqui. Esse gráfico é esse aqui, a partir daqui. Quando nós nascemos, como já vimos, nós estamos aqui com a mente aberta, vazia, e precisamos preenchê-la de informações. Esse nível nosso de mente aberta, vazia, que vamos simbolizar que seja essa pessoa que está aqui, ele está num nível instintivo. Existe um nível espírito, que é o nível racional. O instintivo é o nível do corpo. O nível espírito é o nível racional. E existe o nível que nós estamos vendo, que é a alma. Então, corpo e alma, que é o nível espiritual. Vamos entender essa alma aqui como aquilo que está fora de nós, que é a nossa consciência. Certas denominações acreditam que alma seria o nosso sangue, a nossa força vital. Ela está alimentando esse corpo, sim, para nos dar força, porque nós, esse corpo, somos o holograma dessa alma. Nós já vimos isso. Mas aqui nesse gráfico vamos entender que os 3 níveis que a gente está vendo aqui fazem parte dessa nossa evolução espiritual. Então nós vamos ver um pouquinho de cada um desses níveis aqui. O instintivo, o racional e o espiritual. Nesse nível que nós chamamos de instintivo, que é o nível do nosso corpo, se a gente for usar os termos que a gente usou nas aulas anteriores, nós vamos dizer que é o nível de Nefesh. Nós vamos entender que a pessoa que está nesse nível aqui, elas desejam que as coisas resolvam por si só. Ela pensa dessa forma. Mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se resolver. Então ela está presa aqui nessa mente fechada. Ela precisa desenvolver, ela precisa ampliar esse tipo de pensamento para poder sair dessa gaiola de pensamento fechado, de mente cauterizada aqui, e sair em busca dessas energias que estão vindo do mundo superior, da evolução. E ela tem então aqui a esperança de encontrar a felicidade em coisas materiais. Nós vamos ver mais para frente uma aula sobre a felicidade. Aqui nós estamos vendo que ela imagina que as coisas materiais vão dar a ela felicidade. Ela se opõe ao que é óbvio na vida, porque ela não quer sair desse lugar, ela fica acreditando que as coisas vão chegar para ela como um toque de mágica. Isso aqui a gente vê muito naquelas frases que a gente ouve quando está com amigos religiosos, que diz assim: coloquei nas mãos de Deus. Pastor está orando por mim, a igreja está orando por mim. Não é assim, né? Nós sabemos que precisa de uma ação. A vida precisa de ação. Se a pessoa não desenvolve esse trabalhar, essa força que é Gevura, para sair em busca, né? A Sefirah Gevurah, que ela vai fazer com que a gente saia dessa zona de conforto, nós não vamos conseguir
sair desse nível instintivo, esse nível de nefesh do corpo. E é preciso passar para o nível racional. Então, é aquele momento que você tem que colocar as suas crenças em dúvidas. René Descartes já pensava dessa forma. Se você não coloca as suas crenças antigas, aquilo que você aprendeu no decorrer da sua vida, em dúvida, e faz ali novos questionamentos cada vez mais, porque um leva ao outro, você vai ficar nesse nível aqui, se alimentando de coisas que os outros te dão. Mas se você começa a fazer um trabalho interior, porque essa pessoa que fica aqui olhando o material, ele vê apenas a sua casca, seu corpo físico, e não consegue olhar para dentro de si. E a pessoa que faz esse salto quântico aqui de pensamento, que vem para o nível racional, ele começa a olhar para dentro de si. Então esse nível espírito, que é o nível racional, o Ruach, que a gente viu anterior, nós vamos começar a trabalhar então esse nosso olhar diferente para as coisas que estão à nossa volta. Então o nível racional, ele faz com que a gente siga numa direção, entenda que as coisas não se resolvem por si só, e ele não desiste enquanto não encontra uma evidência palpável para justificar as suas ideias, as hipóteses, aquilo que está à sua volta. Ele não fica na dúvida, ele vai ao encontro de uma resposta que vai satisfazer a sua dúvida. Ele vai solucionar o problema que ele está tendo consigo mesmo. E no nível espiritual, esse é o nível que nós precisamos desenvolver. Então todo esse caminhar nosso, esse trabalhar, tem que ir em busca desse nível espiritual, que é aquilo que a gente falou, que tem que trazer a nossa alma para o nosso corpo, trazer a espiritualidade. Então, quando a gente faz isso, a gente está evitando aqueles percalços da nossa vida. Está evitando isso aqui acontecer conosco. Porque nós, ao invés de estar caindo, nós estamos subindo. Então, aqui está o gráfico da evolução. Porque você vai fazer uma subida simbólica, mas é a evolução da sua consciência espiritual. Não é física, porque a vida nas situações cotidianas, materialista, também tem a sua subida. Ele vai subindo de níveis. Ele estuda, ele se transforma num bom profissional, mas dentro de si ele vai contra o espiritual. Ele não trabalha para desenvolver um bem maior a toda a comunidade, a sociedade. Ele se desenvolve para buscar mais material para si mesmo. Ele pode até fazer um bem para outro, mas ele está em busca de agradar a si mesmo. Enquanto que a pessoa espiritual abre mão de coisas para a satisfação do seu próprio desejo materialista e busca satisfazer o bem maior, entendendo que Deus governa para o bem maior acontecer. Então ele governa junto com Deus. E fazendo esse trabalho, ele passando pelo nível racional e espiritual, esses dois níveis unidos, quando ele abrir mão de suas crenças, desmaterializar, desmistificar, ele vai, então, unir-se com o seu nível espiritual, e esses dois níveis unidos, que ele já trouxe a sua espiritualidade para si, ele está indo em direção ao que chamamos de Deus, o Criador. Ele está a ponto de se unir também com o Criador. E é esse o nosso objetivo, a nossa meta. Então, para que a pessoa que já está nesse nível aqui, ele precisa então fazer esse trabalho.
romper as suas limitações, redirecionar as suas energias quânticas para esta vida espiritual. Quando ele se fecha para chegar a esse nível aqui do caminho da ilusão, é porque ele não dá espaço para o espiritual. Ele tem uma fraqueza de mente. Ele não abre a sua mente para as coisas espirituais. Ele se fecha às novas ideias que alguém está colocando para ele. Ele cria uma barreira. Ele não aceita essas ideias. Ele faz juízos de si mesmo. Ele sintoniza com a natureza egóica, porque ele vai fazendo esse trabalho aqui interior. Sem ele perceber, ele vai se tornando essa pessoa ignorante, invejoso, odioso, raivoso, se torna uma pessoa doente. Se você coloca uma informação para ele que até chegou na sua consciência, ele diz sim, mas, né, vem aquela objeção seguinte, porque sempre ele vai ter uma divisão ali, o mas divide. O mas é como se a gente estivesse dizendo que é o diabo trabalhando de um lado e Deus do outro, porque ele vai colocando a sua ideia, né, fazendo juízo de si mesmo, para rebater a ideia nova que está chegando. Ele não deixa uma nova ideia chegar. Ele impede as conclusões inabaláveis chegar para ele. Porque se ele abrir a mente, ele vai fazer conclusões com seu racional e vai entender que as suas crenças anteriores eram ilusões. Ele precisa fazer essa abertura de mente, mas ele não se abre. Então ele tem dentro de si um espírito de contradição. Ele faz assim conclusões para suas ideias que são conclusões provisórias. Porque até ele sabe que, será, né, existe dentro dele um questionamento, né? Tá aqui a interrogação. Existe dentro dele, mas ele não aceita. Essa pessoa da mente fechada, ele se bloqueia. Ele se bloqueando, ele fica indeciso para toda a sua vida. Então, a vida da pessoa parece uma corrida de obstáculos, né? Que a gente já viu, né? Tem vários obstáculos na vida. Essa corrida de obstáculos gera para ele incertezas. Nessas incertezas, ele rebate tudo que é colocado para ele, porque ele quer estar certo nas suas posições. Ele não abre mão de jeito nenhum das suas ideias. E cada vez que ele faz isso, ele está aqui descendo essa linha da ilusão. Ele está fazendo com que o ego evolua dentro dele. Isso aqui é a evolução do ego. E ele se torna aquela pessoa doente. Ele não faz o trabalhar. Ele não dá espaço para o trabalho dentro de si. E ele vai então se tornar a pessoa doente que está abaixo dessa linha do corpo instintivo. Ele está abaixo do corpo físico. Os seus instintos, seus midotes, vão derrubando ele cada vez mais. Os seus 5 sentidos. Ele não usa esses 5 sentidos para a evolução. Ele usa apenas para defender ideias que ele formou dentro de si com informações que outros colocaram para ele. Então é preciso ele direcionar esse pensamento, fazer um redirecionamento de suas energias quânticas para o nível espiritual. E precisa de uma decisão de si, da sua vida, porque não é outra pessoa que vai fazer isso para ele. Outra pessoa vai estar fazendo isso aqui, ó, mandando essas informações para ele. Mas se ele está com uma barreira, ele tem que tirar a barreira. Jesus disse assim, tire a pedra. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele poderia, com o seu poder, fazer assim e a pedra sair. Mas ele deu o exemplo. Ele disse assim, tirai a pedra, que o resto é comigo.
Então nós temos que fazer isso, tirar a pedra, tirar a barreira que está nos mandando para esse nível aqui. Nós tirando essa barreira, nós vamos começar a subir aqui, ó, porque nós vamos questionar tudo que está à nossa volta. Então, qual é o nível que você está? Você está no nível instintivo? Está no nível racional? Ou você está no nível espiritual? Já se encontrou com sua alma, já puxou a espiritualidade para teu corpo e está caminhando agora, refletindo as luzes que vêm do alto. Se não, em que nível do caminho da ilusão você está? Ainda é uma pessoa indiferente, ignorante? Já chegou ao nível da inveja? Já é um odioso, um raivoso? Ou já está doente psicologicamente? Faça esse trabalho dentro de si. Tire o olhar do material por um instante. Olhe para dentro de si. Faça isso aqui, ó. Olhe para dentro e veja que nível você está. Se estiver em um desses níveis, comece a redirecionar as suas energias para o espiritual. Descubra as suas limitações, se é a inveja, se é o ódio, o que está te levando a isso, e rompa com elas. Faça um divórcio com elas. E assine um novo tratado. O tratado que vai te levar ao nível espiritual. Que é esse o objetivo que temos na vida. Em breve, mais uma aula sobre corpo e alma.